aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de análises clínicas. E essas hemácias flutuantes, antígenos e anticorpos? Ah, eu sabia que você já estava se familiarizando com todas essas estruturas. Aluno, aula de hoje vamos falar de coisas muito importantes que vão permear praticamente toda a sua carreira no laboratório. Vamos falar de testes para a gente verificar essas características sanguíneas. Então, aluno, vamos preparar agora o nosso PDF, vamos nos despedir destas maravilhosas hemácias e seus anticorpos, e elas sendo consideradas antígenos. Olha só quantas palavras bonitas, novas, diferentes nós estamos descobrindo. Para abrir o nosso material. Muito bem. Aluno, vamos trabalhar hoje sobre as técnicas imunohematológicas. O que seriam essas técnicas? Seriam toda aquela parte laboratorial para a gente conseguir verificar essas características que o sangue possui. Então, imuno ligado à imunologia, hemato ligado a sangue, e logia, lógico, vem de logos, vem de estudo. Então seriam as técnicas imunológicas de estudo do sangue. Então todas essas características nós vamos estudar agora com foco nas suas técnicas, perfeito? Vamos lá então. Aula de hoje, o que a gente vai aprender? A gente teve uma breve introdução sobre o que seria. Vamos ver as definições na imunohematologia, que é algo assim bastante específico, então a gente precisa focar, entender todo o conceito para que nós conseguimos aplicar todo esse conhecimento. Okay? As características imunológicas do sangue, a parte de diagnóstico e sua aplicabilidade. Afinal, para que serve esse monte de exames que nós estamos fazendo? Então, a gente vai aprender a aplicar eles, certo? Então, vamos lá. Como primeira definição, trouxe para vocês o que seria um antígeno. Ah, professora, mas você sempre está citando nas aulas sobre antígeno, né? Ok, sim, mas o que seria um antígeno? O antígeno é uma substância que pode estimular a formação de anticorpos. Então, olha, antígenos, né? A gente tem aqui os epitopos deles, né? Que são configuraçõezinhas e os seus anticorpos. Ah, antígeno, então, essas pecinhas, ele está simbolizando por pecinhas. Sim, mas o que pode ser? Absolutamente qualquer coisa que seja capaz de provocar uma reação no corpo, uma reação imunológica, uma reação que vai fazer o corpo gerar anticorpos. Por exemplo, existem pessoas que são alérgicas a pólen de flor. Então, o simples contato com uma flor, uma flor polinizada, essa pessoa pode desenvolver esses anticorpos e desencadear toda uma reação alérgica. Que a pessoa pode começar a espirrar muito, ficar vermelho, em casos mais extremos até fechar o sistema respiratório. Isso é bastante perigoso, mas tudo isso são questões de imunologia. Nossa, mas por que espirrar muito? Olha que interessante. O corpo ele vai tentar expulsar aquilo que está sendo prejudicial. Então, por isso que nas doenças as pessoas têm muita ânsia de vômito, espirram muito, tem diarreia, às vezes tem até coceira que tenta arrancar com a ponta dos dedos, algo da superfície da pele. Todas essas são apenas sintomas, são mecanismos de defesa do nosso corpo. Para conseguir justamente se livrar daquilo que está fazendo mal, Fazendo ruim. Fazendo mal para a pessoa, ok? Então, esses antígenos, lembrando, pode ser qualquer substância que seja estranha ao corpo, e os anticorpos é o que o corpo vai produzir para agir contra esses antígenos. E a gente pode pensar bem como pecinhas de Lego.
né, pecinhas de jogo de monta-monta, pois, lembrando que olhando de pertinho tudo é afinidade química, ok, aluno? Mas olhando de pertinho, uma substância química só vai ter ligação com uma outra determinada substância química que tenha uma afinidade. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho como isso funciona. Ainda sobre os antígenos, nós temos na imunohematologia os antígenos eritrocitários. Eritrócitos, que é outro nome para glóbulos vermelhos, que é outro nome para as hemácias. Então, os eritrócitos possuem antígenos eritrocitários, ou seja, né, essa substância ligada à membrana do eritrócito que poderá ser reconhecida como não própria pelo sistema imune do receptor das hemácias, induzindo a formação de anticorpos. Então, observe, acima de cada hemácia que seja do tipo A, do tipo B, do tipo AB, ou do tipo O que não possui nenhuma, né? O A, B e o AB possuem essas características, esses antígenos na superfície da membrana. Isso que vai caracterizar eles como sendo do tipo A, do tipo B ou do tipo AB. Ok? Então, a gente define eles como antígenos eritrocitários. E são justamente eles que vão reagir, né? Por exemplo, num caso de uma transfusão de sangue que não foi averiguada essas questões, né? Isso não é para acontecer, ok? E também vão reagir no caso de uma eritroblastose fetal, como a gente já falou anteriormente nas outras aulas. Então, são esses antígenos eritrocitários. Outra palavrinha, aloimunização. É o desenvolvimento de anticorpos contra antígenos eritrocitários reconhecidos como não próprios. Então, aluna, o que acontece no caso aqui da mamãe, que é RH negativo, e do primeiro bebê, que é RH positivo? Lembra que no nascimento... Perdão, aluno. Tomar um pouco d'água. No momento do nascimento, houve, né, uma pequena ruptura entre os vasos sanguíneos da parede do útero e dos vasos sanguíneos da placenta. E houve uma pequena mistura entre o sangue da placenta, que é o sangue do bebê, né, e o sangue da mãe. Então entrou em contato e já começou toda uma produção de anticorpos. Que o primeiro bebê é perfeito, mas o segundo filhinho que vai sofrer as consequências. Então, a gente chama de aloimunização, né, essa questão. Ou se a pessoa receber uma transfusão de um sangue que não é adequado ao tipo sanguíneo do receptor. O doador e o receptor não tem essa compatibilidade. Daí também vai ser uma aloimunização. Uma curiosidade para você, aluno. Atualmente, são conhecidos 36 sistemas e mais de 600 alelos. Meu Deus! Nomenclatura para os antígenos é dada pela Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue, né? A ISBT, né? A International Society of Blood Transfusion, né? Então, essa é uma sociedade internacional, né? Então, que ela cita as normas e as leis assim de toda a transfusão de sangue no mundo. Então, olhem só vocês, nós temos 36 exames, perdão, 36 sistemas. Para quê? Para classificar o sangue. Então, são 36 formas diferentes da gente conseguir classificar esse material biológico. Nós estudamos, né, principalmente, sistema ABO, que é o mais usual, o mais fidedigno e o mais utilizado no mundo inteiro. E a gente teve a aula que são outros sistemas de classificação também, que a gente utiliza quando o AB assim ele está não oferecendo uma fidelidade tão grande. Porque lembrando que nós temos a superfície das nossas hemácias com seus marcadores, mas tem outras pequenas características que também podem ser classificadas. Então, nós temos essa característica de, na espécie humana,
ser reconhecido mais de 600 alelos. Meu Deus, bastante coisa, né? Lembrando que o que são alelos? Quando há uma fecundação, quando numa belíssima noite de amor, o papai e a mamãe vão lá, encomendam um bebê, o espermatozoide do progenitor, ele carrega 23 cromossomos, né? 23 informações genéticas. E o óvulo da progenitora também 23 informações. Somando tudo, dão os 46 cromossomos, que são a quantidade de cromossomos de um ser humano padrão, assim. Perdão, né? Existem alguns outros seres humanos que têm algumas outras características genéticas, que têm uma trissomia do 21 ou outras síndromes. Mas o esperado, né? Perdão, não consigo encontrar uma palavra adequada, mas o que acontece sempre é 23 do pai e 23 da mãe, inicialmente, ok? Acho que assim tá melhor. E esses cromossomos, eles trazem informações genéticas. E a informação genética que vamos falar a respeito do tipo sanguíneo, né, ele fica no cromossomo 7, né? E a gente tem mais de 600 variações, né, desses alelos, né, que são alelos múltiplos, ou seja, o pai tem uma informação, a mãe tem uma informação também, e essa informação pode ser ou A, ou B, ou AB, ou O, né? Dentro dessas 4 possibilidades existem as variantes, né? Então essas variantes também pegam aqui. Mas lembrando que são variantes, mas não são tão variáveis assim, ok? Então tem vários tipos de A, vários tipos de B, vários tipos de O. Então são variantes dentro desses espectros onde a gente consegue classificar. Não vai ser nada assim tão absurdo. Certinho? Então essa curiosidade que às vezes a gente acha que é só isso, mas não. Existem muitas coisas ainda a serem desenvolvidas. Meu Deus, e a gente acabou de ver que tem 36 sistemas e mais de 600 alelos, e por que tudo isso? Vejam só vocês, vamos até expandir um pouquinho mais esse slide para a gente conseguir verificar essa hemácia gigantona mal desenhada, me perdoem, mas é para que a gente consiga localizar, né, e ver essas características. Veja bem, nós temos diversas proteínas de membrana. E cada proteína de membrana, ela traz uma característica diferente, uma característica peculiar. Uma característica que vai classificar entre A, entre B, em Kel, em Duff, em RH, né? Então, tendo a proteína é positivo, não tendo é negativo. E tudo isso está o quê? Na nossa superfície de contato da membrana. Existem alguns sistemas que são bastante compatíveis, é tranquilo. Existem outros sistemas que não. Então, principalmente, nós utilizamos o sistema, o RH, né, que é o fator Rhesus, e também o ABO, né, esse sistema para a gente conseguir classificar. Todos os outros nós utilizamos mais em casos específicos, né, que a gente não consegue quantificar de outra forma. Sobre a interação antígeno e anticorpo, como eu havia falado para vocês, é pecinha de Lego, né? Imagine que uma pecinha de encaixe só vai encaixar perfeitamente onde houver outra que seja equivalente. Então a gente chama de chave fechadura. Pois bem, então a gente tem os epitopos, né, dos antígenos. Por exemplo, aqui tem uma bactériazinha desenhada. Ela tem uma pecinha que vai grudar certinho no anticorpo que vai ser sinalizado, né? E lembrando que, se a gente olhar bem de pertinho, não é que tem uma pontinha assim, mas é afinidade química, né?
Uma substância química só vai encostar na outra quando ela tiver essa, essa característica de assimilar. Okay? Então, a gente funciona com pontes, ligações covalentes, ligações pontes de sulfeto, enfim, dependendo da situação vai ter uma ligação diferente. E assim, a gente tem algumas características. Por exemplo, afinidade. Afinidade é definida como força de interação entre um único sítio de ligação antígeno-anticorpo em um único epítopo. Então, ó, a gente tem aqui essa força de interação. Nota que essa forma, esse formatinho aqui é perfeitinho para encaixar o antígeno no anticorpo. Tá justaposto, tá? Realmente como uma pecinha. É perfeito. Mas nós temos outros antígenos que eles têm uma baixa afinidade, por quê? Não tá, encaixa, mas não é perfeito, né? A gente dá para ver aqui que tem um formatinho no segundo quadrinho mais oval, né? E esse cabe, encaixa, tem as ligações, mas não é perfeito. Então seria uma baixa afinidade. E o que poderia acontecer? Aluno, nos exames a gente tem algo que é muito comum, que a gente sempre tenta minimizar e hoje em dia temos bastante tecnologia para isso, que é reação cruzada ou falsos positivos, né? E situações como essa podem gerar um falso positivo, pois não é exatamente o antígeno que a gente está procurando, mas é um mais ou menos igual, está reagindo com o anticorpo, está grudando. Então, se a gente tiver esses marcadores, a gente consegue visualizar isso, né, e possivelmente gerar como um falso positivo. Mas hoje em dia temos bastante tecnologias para evitar que isso aconteça. Outra definição é avidez. Olha que palavra bonita. O que significa avidez? É a força de interação total entre o antígeno e o anticorpo. Então, voltando ao slide anterior, a gente consegue ver que, obviamente, a alta afinidade oferece mais o quê? Mais avidez, porque ele está perfeitamente conectado. Já o segundo quadrinho tem uma avidez menor, pois ele está só alguns pontos ligados, o antígeno no anticorpo. A avidez é a soma das afinidades de todos os epítopos envolvidos. Então, quanto mais epítopos envolvidos, mais coerente e maior avidez é o seu exame. Outra palavrinha mágica que a gente utiliza no laboratório é especificidade. Olha que bonito isso. Especificidade é o que a palavra sugere mesmo, é ser específico, é ser direto, é funcionar naquele sítio de ligação. E a gente define como capacidade do anticorpo distinguir seu imunógeno de outros antígenos. Então, olha, a capacidade daquele anticorpo ser perfeito para justamente aquele tipinho de antígeno. Entre os demais, ele funciona com aquele. E lembrando que tem aquelas questões de reação cruzada. Lembre que assim, tem muitas substâncias que encaixam, mas não encaixa perfeitamente, igual a gente viu. Então, quanto mais específico, quanto mais próprio o anticorpo for do antígeno e eles se juntarem, mais específico é. Tanto a resposta imunológica do corpo, como também a reação que nós estamos fazendo em laboratório, certo? Reação cruzada. O que seria isso? Aluno, reação cruzada. Um anticorpo específico para um epítopo se liga a um epítopo não relacionado, mas com propriedades químicas similares. Olhem bem vocês. É aquela história da pecinha de Lego, né? Então, a gente, no primeiro quadro, a gente tem aqui, ó, o antígeno do tipo A, aqui o anticorpo do tipo A, tá? Encaixando lindo, perfeito. Agora, nessas outras reações cruzadas, a gente tem
um anticorpo anti-A, um anti-B aqui, que deu um jeito, uma parte de cima até encaixa igual, mas a parte de baixo é outra coisa diferente dessa primeira, mas o encaixe é igual. A gente tem esse anticorpo do tipo C, assim, parece que até fica folgadinho, né? Mas, de qualquer forma, eles estão entrando no mesmo buraquinho. Né? Estão tendo ou ligações mais leves, ou ligações, enfim, diferenciadas. E todos eles podem dar o que a gente chama de reação cruzada. É um problema isso no laboratório, pois você pode soltar um falso positivo. Vou dar um exemplo do que acontecia bastante antigamente num laboratório que eu trabalhava. Isso também continua sendo padrão em vários laboratórios, tá? Por exemplo, existem exames para, no meu caso específico, assim, da fazer de doenças infecto-contagiosas na parte de imunofluorescência. Então a gente tinha exame do tipo pra gente fazer pesquisa de sífilis, só que ele sempre dava reação cruzada com Chagas, que são doenças totalmente diferentes. Então, às vezes você estava fazendo pesquisa para um determinado diagnóstico e dava positivo. Por exemplo, estou pesquisando Chagas e deu positivo. Oh, meu Deus, essa pessoa tem Chagas? Segundo o exame, sim. Mas quando a gente repete o exame usando outras metodologias, fala que ela não tem Chagas, ela tem sífilis. Elas são doenças diferentes, ok? Mas, pelas características dos epítopos, elas acabam passando por a mesma doença e dando resultado positivo. Então, a gente trabalha muito para melhorar nas qualidades dos exames e sempre que um exame dá positivo, dependendo da metodologia aplicada, nós repetimos utilizando uma outra metodologia para confirmar que aquele exame realmente é um Chagas positivo, ou é uma sífilis positiva, ou é qualquer outro exame que tem essa característica de ter uma reação cruzada. Isso é justamente pela semelhança desses epítopos dos antígenos. Olha que coisa louca, não é verdade? Mas a gente tá aqui, eu, você e todos nós unidos e juntos para melhorar todas essas situações, todos esses diagnósticos. Anticorpos irregulares, meu Deus. Por que existe isso? Para atrapalhar nós. Não, calma. Vamos lá. Os anticorpos irregulares, eles são naturais, ok? Eles se formam naturalmente a partir do nascimento em contato com estímulos externos. Então, a gente tem uma produção máxima entre 5 e 10 anos de idade. E esses títulos, essas quantificações desses anticorpos irregulares vão diminuir após os 65 anos de idade. Nós temos o sangue classificado entre A, B, AB ou O. Perfeito. Todo mundo consegue classificar dentro desses 4 tipos. Perfeito. Isso a gente já tem em mente. Mas lembra que cada um desses tipos tem o quê? Outras vertentes. A gente tem mais de 600 alelos múltiplos, né? Então a gente tem várias combinações. Bom, daí a gente tem esses anticorpos irregulares que vão diferenciar um pouquinho esses tipos de sangue, né? Então eles se formam naturalmente através de estímulos externos. Meu Deus, o mundo exterior vai interferir no meu DNA, na minha configuração? Vai sim. Não tão intensamente como a gente pensa. Às vezes, meu Deus, virei um mutante, mas um pouquinho sempre vai. A gente sempre carrega toda a história dos nossos antepassados, nosso DNA. A gente sempre está em constante mudança. Eu espero que em melhoria, né? Sempre a melhoria. Estamos aqui para isso nesse planeta. Mas a gente traz essas características e os estímulos externos também contribuem com a gente. Certo? E depois dos 65 anos de idade, diminui bastante a formação desses anticorpos irregulares. Então fica tudo mais estável. Bom,
Esses anticorpos são formados, né, através da ativação do sistema imune e ocorre a resposta dos aloantígenos, né, a aloimunização. Como a gente havia falado, né, na transfusão de sangue ou na gestação quando a mãe é RH negativo, o filho é RH positivo e na doação de órgãos também, né. Tudo isso hoje em dia é bastante fiscalizado, é bastante minuciosamente cuidadoso, mas antigamente não era. Então a gente tem aqui os registros só para a gente entender como que isso funciona, certo? Em laboratório, nós temos o que a gente chama de reação de aglutinação, que esses exames, né, a maior parte dos exames da imunohematologia são reações de aglutinação. E a gente tem a direta, né, por exemplo, né, que é os eritrócitos, né, uma aglutinação na presença de bactérias, de fungos ou de outro tipo de sangue que é incompatível ou qualquer outro antígeno que provoque essa hemaglutinação, ou seja, a gente vai ver que as células vão ficar todas juntinhas. Porque um antígeno contra um anticorpo, que é um contra outro antígeno que vai grudar no outro anticorpo e ninguém solta a mão de ninguém. Isso que é importante, né? E a gente consegue visualizar a olho nu, sem precisar de microscópio mesmo, essa característica da hemaglutinação. E a gente tem também a forma passiva, que a gente utiliza moléculas de látex. Sim, meu querido aluno, o látex é aquele que nós fazemos diversos materiais, também na produção de chiclete, na produção de borracha de apagar o caderno, aquele é um látex, né? E a gente utiliza esse látex na forma líquida, ele vai grudar, né? Ele vai fazer essa junção com o material, tanto com os antígenos e o anticorpo, e vai gerar uma resposta muito mais visível para nós. Dos testes. Nós classificamos como qualitativos, né? Por exemplo, a classificação sanguínea, é o teste qualitativo, que é quando ele dá uma resposta de sim ou não pra gente. Então, qualitativo, vamos escrever pra gente fixar. Espero que você esteja com seu caderno em mãos também. Então, qualitativo, ele vai dar uma resposta de sim ou não. Ai, que letra horrorosa, professora, me perdoa. Mas use sua imaginação. Vamos lá, só pra gente fixar. Qualitativos é toda aquela resposta que vai dar sim ou não. Por exemplo, nesse teste, né? Aglutinou, então é positivo. Sim. Não aglutinou, então é negativo. Não, né? Então a gente consegue ver se é, por exemplo, é tipo A, é tipo B, é tipo O, ou esse material, essa pessoa, ela tem determinada doença. Então a gente consegue ter uma resposta de sim ou não, mas a gente não sabe o quanto doente essa pessoa está, certo? Então a gente só consegue identificar a presença de determinado antígeno ou característica. E a gente tem também na imunohematologia os semi-quantitativos, né? Por exemplo, aqui tem um testezinho assim, de ELISA, né? Que vai detectar infecções. Então a gente consegue ter um semi-quantitativo. Igual a gente falou, qualitativo. Resposta: sim ou não. Quantitativo, a gente vai falar das quantidades, do quão doente aquela pessoa está. Mas é um teste o que? Semi-quantitativo. Então não vai dar assim, ó, com certeza tá isso aqui de doente. Não, ele dá uma aproximação, certo? Vai dar uma aproximação. Mas uma certeza absoluta de um número exato também não é possível. Mas ajuda muito, ajuda bastante a gente. Muito bem, aluno. Vamos agora falar de métodos e exames, né?
A gente trouxe aqui umas vidrarias, umas coisinhas, né? Até um ratinho lindo pra gente falar desses métodos. Bom, todos eles vão envolver a hemaglutinação, né? A hemaglutinação é a técnica que provoca a reação entre os antígenos e os anticorpos, ok? Então, a gente já viu essa imagem anteriormente, eu trouxe de novo para a gente fixar ela, a gente vê a junção do antígeno e do anticorpo formando o que? A aglutinação. Então, lembra que eu falei que um antígeno pega um anticorpo e eles vão dando as mãozinhas e vão grudando um no outro e ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo forma um aglomerado de células, né? Formando esse aglomerado e dando um resultado positivo. No artigo, aluno 176, sobre transfusão sanguínea, os testes pré-transfusionais incluirão a tipagem ABO, direta e reversa. Oh, meu Deus, calma. E o RHD, nossa, o que é isso? Ah, verdade, é o Rhesus, que tá a informação no GND, por isso que tá o D, muito bem. E a pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários irregulares do sangue do receptor. Então, para uma transfusão sanguínea, a gente tem que fazer, além do ABO, aquelas outras quantificações e características, né, dos anticorpos irregulares. Tipagem sanguínea, a gente tem diversos métodos para ser realizado. Aqui eu trouxe para vocês o que é feito em tubinho de ensaio, que é o sangue misturado com o reagente homogeneizado, ele gera uma resposta, né? Em meio sólido, né? Então isso aqui está uma plaquinha de ELISA também, e é no gel que a gente consegue identificar as características, certo? Então a gente tem várias formas e ainda mais a gente tem uma forma aqui, eu vou mostrar para vocês na aula prática, uma forma assim que é a mais usual e bastante simples também. Tipagem sanguínea, né? A gente tem o que a gente chama de direta e a indireta. O que seria isso? Direta é quando a gente usa diretamente, a gente vai fazer a pesquisa nas hemácias. A gente vai fazer o exame com foco na hemácia, vamos lá ver como que ela está reagindo com os reagentes e qual resposta aquilo dá, se ela aglutina, se não aglutina. Então, é a hemácia. Então, a gente chama de direta. Mas a gente pode fazer também a indireta, que é com pesquisa dos anticorpos. Os anticorpos que estão também no sangue, né? Mas aonde estão no sangue? Lembrando que anticorpo fica no plasma sanguíneo, no plasma ou no soro sanguíneo. Nosso sangue, uma porção líquida, quando ele é centrifugado, ele separa os elementos figurados embaixo do tubo e a parte líquida, ou seja, o soro ou plasma, dependendo do tratamento, na parte superior. E é no soro ou no plasma que a gente encontra anticorpos. E a gente pode fazer pesquisa da tipagem sanguínea só com os anticorpos que a gente tem, né, no nosso plasma também. Então, quando a gente usa o plasma, é indireta. Quando a gente usa a hemácia, é direta. Então, essa é a principal característica. Certo? Escreva aí no seu caderno, eu estou esperando. Escreveu? Maravilha. Então, vamos lá. Ainda sobre outro artigo sobre a transfusão, coloquei bastante texto, vamos ler, né? Artigo 177. Nos exames de sangue do receptor, parágrafo 3, a tipagem ABO será realizada testando-se as hemácias com reagente anti-A, anti-B e anti-AB. Na hipótese do artigo, né, terceiro, caso sejam usados antissoros monoclonais, a utilização do soro AB não é obrigatória. Olha só vocês, antissoros monoclonais. Lembra quando a gente falou dos reagentes? São eles mesmos. E a tipagem reversa sempre será realizada para testar o soro ou o plasma. Então, para você fazer uma tipagem sanguínea, você tem que ter a resposta da hemácia e a resposta do plasma também, e elas têm que ser equivalentes para você ter uma segurança na hora de realizar essa transfusão. A tipagem direta,
A gente vai detectar o antígeno do sistema ABO através dos anticorpos ABO industrializados, né? Lembra dos anticorpos monoclonais industrializados para fazer esses kits? Aqui a gente tem um anti-A, um anti-B, né? A gente tem também o kit no gel. A gente só coloca o material biológico lá e vê como que ele reage. A tipagem reversa, olha só vocês aqui. Vai detectar os anticorpos do sistema ABO naturais utilizando o que? As hemácias comerciais. Olha, até vermelhinho, né? São hemácias comerciais para isso. E vai utilizar o plasma ou o soro. Então, a gente tem a tipagem direta e a tipagem indireta. Perfeito? E a gente tem aqui o que a gente chama de padrões de aglutinação, né? Então, lembrando que a gente tem os tipos sanguíneos, mas a gente dentro desses mais de 600 alelos, então vai ter algumas características. Nem todo mundo vai aglutinar igual, nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Então, para isso a gente tem os padrões de aglutinação. Tá meio pequenininho, vamos abrir um pouco para a gente conseguir enxergar melhor. Pois bem, primeiro caso. A gente viu que está bem fluido, 100% misturado. Você nem fazendo força você consegue ver que alguma coisa aglutinou. Então ele é um negativo, né? Nenhum aglutinado, não tem nada, né? Se a gente encontra, isso aqui, aglutinado, né, médio, sobrenadante, a gente vê aqui umas bolinhas, né, que aglutinaram. Isso é classificado como um resultado positivo. Tem vários grânulos de aglutinação, né? É um pó, né? A gente também classifica com números, ok? Então, nenhum aglutinado é 0. Um pouquinho aglutinado, assim, a gente consegue classificar como 3, né? 3 cruzinhas de aglutinado, por exemplo. A gente tem aqui, aglutinados mais densos, né? São pequenos, sobrenadantes vermelhos, mas são maiores do que esse. A gente consegue classificar com 5. Esse que eu havia falado que é bem fortão, né? Com 8. Tem esses aglutinados maiores, um 10. E esse que é um botão sólido, nenhuma célula livre. Esse é o mais reagente de todos. A gente classifica com 12. Então ele é super reagente. Lembrando que essa quantidade de reagência, né? Vamos usar essa palavra, né? É devido ao quê? À interação antígeno-anticorpo perfeita, né? Uma afinidade muito grande, uma especificidade muito grande entre o antígeno e o anticorpo, certo? E da mesma forma, a gente tem o padrão de aglutinação para o gel. Então, quando a gente tem um botãozinho assim em cima, ele é bem comprimido, ele é um 4+, né, que ele é bem aglutinado. Nossa, mas esse 3+ está maior? Na verdade, é que ele está mais separado, porque a gente coloca a mesma quantidade de sangue em todos esses exames. Então, se ele tiver mais disperso aqui, geralmente a gente trabalha com 10 microlitros, né? Ou 100 microlitros, dependendo do kit. Então, se ele tiver mais espaçado, quer dizer que reagiu menos. Esse reagiu mais. Né? Esse reagiu, né? Tem aqui uns pinguinhos, né? Mas não reagiu tanto, então ele é um 2+. Esse outro reagiu mais ou menos, então ele é um positivo só. E quando o sangue está totalmente embaixo, ele é 0. Ele não reagiu. Perfeito? Então, essa é a característica. Meu Deus, alerta de spoiler! Atenção, aluno. Agora eu vou contar para vocês o que vai acontecer no próximo capítulo. Na aula prática, vamos aprender a ler esses exames, vamos entender, vamos classificar e vamos fazer uma tipagem sanguínea ao vivo. Olha só que bacana! Ao vivo agora. Mas se você for assistir essa aula quantas vezes você quiser, fica à vontade para pegar todos os detalhes. Mas vamos aprender a ler todos esses exames, tanto em gel, em tubo e também em lâmina.
Então, aluno, esse é o spoiler, perdão. Eu espero você nessa aula prática e que você anote bastante todas essas dicas. Do fundo do meu coração, uma gratidão imensa de estar mais um dia, né, mais uma aula aí com você, levando essas informações, essas coisas maravilhosas que eu adorei muito aprender. Né? A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está se desenvolvendo. Não vai parar por aqui, eu tenho certeza que você não vai parar por aí também. É uma gratidão imensa de estar com você. E é isso, aluno, sempre busque conhecimento. Muito obrigada.